gente, tudo bem com vocês? Vocês estão vendo essa pilha de livros aqui? Hoje eu vim falar sobre cada um deles, porque foram livros que me marcaram muito nessa minha vida de leitora, foram livros que me transformaram de certa maneira e viraram os meus livros favoritos da vida toda. Bora saber quais são? Bom, o primeiro livro dessa listinha, acho que muitos de vocês já devem saber qual é, especialmente aqueles que me acompanham aqui há mais tempo. O primeiro livro é esse daqui, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Na verdade, esse aqui foi o segundo livro que eu li do autor, porque o primeiro foi Memórias de Minhas Putas Tristes, né? Então foi meu primeiro contato com Gabriel Garcia Marques. E eu gostei muito também, achei a história muito bonita, mas eu vou dizer pra vocês que meu clique mesmo com a autora aconteceu em 100 Anos de Solidão. Assim, desde os primeiros capítulos, desde a primeira página, já senti um negócio diferente, já senti que ia ser especial isso daqui. E não foi com essa edição, tá, gente? Foi uma edição bem antiguinha. E isso aconteceu em ou 2008 ou 2009, eu não tenho tanta certeza, mas foi um desses anos. Quem já leu sabe, a narrativa ela é muito bonita, ela é muito poética, né? Esse livro aqui é uma saga familiar, né? Então conta a história dessa família, né, os Buendia. E são várias gerações, né, dessa família que vivem no vilarejo de Macondo, né, que é um vilarejo que vai se transformando também ao longo do tempo. É um livro que traz amores, tragédias, conflitos, incesto também. E uma coisa que eu acho também muito legal aqui é que ele possibilita muitas leituras, né? Uma dessas leituras possíveis traça um paralelo, né, com a história de Macondo e tal, com a história da própria América Latina. O que realmente me toca nesse livro, assim, de verdade, além da questão da escrita, né, que eu falei que eu acho muito bonita, é também a parte do tempo, né, dessa passagem do tempo que a gente percebe que é muito cíclica. Então as coisas vão se repetindo mesmo, sabe? A gente começa a pensar na vida como um todo. E também me marcou muito porque foi o meu contato maior, assim, com o realismo mágico, que também foi um gênero que deu um clique em mim e que, sei lá, eu sempre senti necessidade de conhecer mais. Enfim, eu sou muito apaixonada por realismo mágico, ainda tem muita coisa que eu preciso ler do gênero, mas tudo que eu já li eu amei demais. Eu gosto muito, muito mesmo de realismo mágico. Segundo livro dessa lista, também, talvez, algumas pessoas devem imaginar qual é. Inclusive, é uma citação desse livro aqui que tá no verso do marcador de páginas do blog, do canal, enfim. Então quem tem o marcador ou quem já viu fotinho do marcador, talvez lembre. É esse daqui, Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Cara, esse livro diz tanta coisa que é bem difícil resumir, sabe? Explicar pra vocês sobre o que é isso aqui. Mas basicamente, assim, bem basicamente, conta a história de 4 pessoas, né? 2 casais. E com isso, o autor levanta questões, assim, muito universais, questões muito humanas. E contando a história dessas pessoas, né? O autor também traz, assim, essa ideia de leveza e de peso, né? Como formas de encarar a vida. Então isso passa por existencialismo, passa pela liberdade, pela passagem do tempo. E tem um contexto histórico também muito forte nesse livro, né? Porque daí a gente vê a Primavera de Praga, a gente vê todos os conflitos, acontecimentos que aconteceram depois. Mas o que me pegou mesmo nesse livro, assim, além também da questão de uma narrativa bonita, que faz a gente ter vontade de anotar muitos quotes, é a parte dos personagens mesmo. São personagens que são muito reais, sabe? Eles são cheios de falhas, alguns deles são mesmo odiosos em muitos momentos, e por isso eles são muito humanos, sabe? Esse livro é muito humano nesse aspecto. O terceiro livro, que é um dos meus favoritos da vida e sempre vai ser, é A Libélula dos Seus 8 Anos, do Martin Page. Esse livro, eu vou falar pra vocês, ele caiu nas minhas mãos, assim, porque tinha que ser. Porque, assim, eu não conhecia, sabe? Eu vi na livraria, foi aquela coisa, tipo, gostei da capa, gostei do título, aí eu li a sinopse, curti a sinopse e também a nacionalidade do autor, né? Ele é francês. Também foi uma coisinha que me interessou também pra eu comprar o livro, mas eu nunca tinha ouvido falar no livro, eu não conhecia, nunca tinha visto resenha. E quando eu li isso aqui, que surpresa que eu tive. Basicamente, esse livro aqui conta a história da Fio, que ela é uma jovem adulta, órfã, e ela vive, na verdade, de aplicar pequenos golpes. E um belo dia ela descobre que ela é famosa em alguns meios, assim, por causa de quadros que ela pinta, e são quadros que ela pinta de forma muito amadora. Bom, além da escrita cheia de acidez, de sarcasmo, é muito afiada a escrita do Martin Page, por isso que eu adoro. Foi o primeiro livro do Martin Page, inclusive, que eu li.
Mas além de tudo isso, esse livro ele questiona umas coisas muito interessantes. É uma história que questiona a arte, questiona a fama, questiona a própria verdade das coisas. Tem personagens femininas fortes e excêntricas, então uma coisa que eu amei demais aqui também. A protagonista, ela é uma garota que simplesmente está em busca assim, de um sentido para a vida dela, ela está amadurecendo. De repente ela é devorada por um mundo louco, sabe? Um mundo superficial, um mundo que é pseudo muitas coisas. Sem falar que por causa dessa coisa aí meio que do sarcasmo, da excentricidade dos personagens, esse livro também acaba tendo um humor muito forte, sabe? Eu lembro de quando eu li, faz muito tempo que eu li esse livro, assim, deve fazer uns 10 anos, 9 anos, por aí. Mas eu lembro, assim, de, tipo, rir sozinha na rua enquanto eu lia. Um outro livro que também virou um dos meus preferidos da vida é Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. Inclusive, o Philip K. Dick é um dos meus autores de sci-fi prediletos. Como vocês sabem, esse é o livro que inspirou o filme Blade Runner, e a história aqui se passa numa terra pós-apocalíptica, né? Então o protagonista é um caçador de androides, ele recebe uma missão, né, de caçar alguns androides, e a recompensa disso tudo, né, que ele vai ter, ele pretende usar para realizar um sonho, né, para ter um animal de verdade em substituição aos animais elétricos, porque é uma questão de status naquele mundo ter animais de verdade e não animais elétricos. Simplesmente porque a vida, né, os animais de verdade se tornaram itens raros. Bom, além de toda essa parte mesmo, né, que envolve ficção científica, tecnologia, até a questão meio de ter uma terra pós-apocalíptica e tal, isso tudo me fascina demais. Mas eu gosto tanto desse livro porque ele traz questões muito filosóficas, né? Então ele passa pelo que é ser humano, sabe? O que diferencia um ser humano de um androide. A busca por status, mesmo num mundo que parece que não tem mais nada, sabe? A questão da fé, alienação, muitos conflitos existenciais, né? Inclusive dentro desses personagens, tanto dos humanos como também dos androides. Esse livro é de uma genialidade sem fim e ele também com certeza é um dos responsáveis por eu gostar tanto de sci-fi. O próximo livro dessa minha listinha é um livro bem cruel, talvez o mais cruel de todos eles. Isso é uma coisa que eu gosto muito, né? Em todos os livros que me marcaram muito, enfim, que eu considero favoritos, sempre tem algum aspecto meio cruel. Mas esse aqui ganha de todos, né? Precisamos falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver. Minha história com esse livro, na verdade, começou antes de eu ler o livro, né? Começou, na verdade, com o filme e com a dupla maravilhosa, que é a Tilda Swinton e o Ezra Miller. E eu amei tudo naquele filme, né? A estética, a força do filme, a própria história, as atuações. E aí eu fui atrás do livro. Esse livro aqui, na verdade, é um relato de uma mãe que ela nunca conseguiu se conectar muito com o filho dela, nunca houve uma relação mútua, assim, de afeto entre eles, e ela mesma diz que ela não consegue amar esse filho, né? E aí, só que os problemas vão chegando, né, conforme o Kevin vai crescendo, porque daí ele vai cometendo atos maldosos na escola, ele vai sendo uma criança problema e, bom, isso vai virando uma bola de neve até culminar num evento hediondo. O que me atrai tanto nesse livro e que fez com que ele virasse também um dos meus favoritos é que a protagonista, ela fala de um jeito muito aberto sobre temas que ainda são considerados grandes tabus, né? Como a falta de um instinto materno, a dificuldade, mesmo a impossibilidade de amar o próprio filho e também o fato de que ela não queria ter engravidado e ela engravidou. A escrita aqui desse livro também, assim como a história, né, ela é bem cruel, ela é muito franca, né, acima de tudo. E também faz a gente refletir e se perguntar muitas coisas, sabe? Como, por exemplo, quem é a real vítima dessa história, né? Ele é também, né, um daqueles livros tipo ame ou odeie, né? E esse tipo de livro geralmente me atrai muito. Mas acima de tudo, esse é um livro inesquecível, sabe? Se a pessoa amou, ele vai ser inesquecível. Se a pessoa detestou, com certeza esse vai ser um livro inesquecível também. O último livro dessa listinha de favoritos da vida toda é Um Dia, do David Nichols. Quem não leu o livro certamente viu o filme e também é maravilhoso, eu gosto muito dos dois, mas eu li primeiro o livro. Aliás, eu li esse livro, tem até a data aqui porque foi um presente, então tem o selinho da livraria, foi em 2011. E esse livro traz a história do Dexter e da Emma, são amigos desde a época da faculdade, na verdade desde o fim da faculdade, que é quando eles se conhecem melhor. E ele vai contando a trajetória dessa amizade, que ao mesmo tempo ela é repleta de sentimentos platônicos, e tudo isso durante 20 anos, né, na vida dessas pessoas,
sempre no dia 15 de julho. E como a história vai percorrendo 20 anos, né, a gente vê várias fases desses personagens, né? Eu li esse livro quando eu tinha 20 e poucos anos e eu me identifiquei muito, né, porque grande parte da história se passa na época dos 20 e poucos anos dos protagonistas. E sério, eu acho que todo mundo na faixa dos 20 e poucos anos vai se identificar em algum momento com esse livro, com os personagens, porque não tem como, sabe? Eu, por exemplo, eu me identifiquei muito com a Emma, sabe? Com muitos aspectos dela, a questão que ela é uma pessoa muito insegura e ela passa muitos anos da vida dela sem realizar grandes coisas por causa dela mesma, da insegurança dela. E esse livro também dá uns golpes muito fortes no leitor, sabe? Eu lembro que eu cheguei no final e eu fiquei pensando naquele final durante muito tempo, sabe? Aquilo meio que me chocou um pouco. Eu acho que o que faz esse livro ser tão inesquecível também, ser um dos meus prediletos, além dessa questão da identificação, dos momentos de vida e tal, é ver a evolução desses personagens, né? Ver como a vida vai acontecendo e as coisas vão mudando e dá mesmo essa noção de passagem do tempo e de viver o presente, sabe? Não ficar só com o olho lá na frente, porque o lá na frente a gente não sabe se vai chegar ou como vai chegar. Bom, chegamos ao fim. Esses foram os meus livros preferidos da minha vida inteira, até agora, pelo menos, né? Eu espero que eu tenha outros preferidos da vida além desses, né? Durante essa minha vida de leitora. Mas é isso, eu quero saber o que vocês acharam dessa lista, se tem algum desses livros que também é preferido de vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar o like, de se inscrever aqui no canal e de voltar toda semana para novos vídeos. Um beijão e a gente se vê!